Muito boa tarde. Estamos dando sequência aos depoimentos dos docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. Hoje estamos aqui com a professora Amélia Luísa Damiani e com a Ginê Pulido Gomes, que está nos auxiliando, a representante discente. Então, professora Amélia, por favor, a palavra é sua. A pós-graduação em Geografia Humana detém a mesma idade que minha entrada no departamento de Geografia, como aluna de graduação. Meus professores compreendiam o nexo necessário entre docência e pesquisa e lutaram por esse vínculo. A revelia de uma reforma universitária mais restritiva, tentando se contrapor à elitização do ensino e da pesquisa em universidades públicas. A geografia inclui a necessidade, a realidade e a possibilidade de se realizar como uma ciência horizontal que atravessa ciências naturais, humanas e o universo das representações. E exatamente estes professores transformaram a geografia num espaço-tempo democrático, conseguindo chegar às plenárias departamentais, com participação de funcionários, professores e alunos. Meu tributo ao professor Pascale Petroni, Gil Sodero, Aziza Bissaber, Titarelli, José Pereira de Queiroz, Lego Destein, Marilena Ramos Simielli, Vincenzo Boccicchio, Rosa Esther Rossini, Nice Lecoq Miller, Di Biasi, Nelson Della Corte, Moacir Marques e outros que trouxeram o rico campo disciplinar da geografia com um convite à continuidade necessária da pesquisa. Exatamente o professor Queiroz, que oferecia pedologia e conservação dos recursos naturais, foi quem nos incentivou ao ingresso no programa de pós-graduação em Geografia Humana. Especialmente, traz para mim muita emoção falar de meus orientadores de mestrado e de doutorado, Armando Corrêa da Silva e Manuel Fernando Seabra. A liberdade do pesquisador, seja qual for seu grau. Eles me conduziram à aventura do conhecimento, seu rigor e criatividade. Armando, um pensador e artista. Manuel trazendo o acervo conceitual da geografia, da história da geografia, a importância do trabalho de campo. Ambos me permitiram criar ao pesquisar. Introduzir a ideia de reprodução do capital constante ao estudar a indústria da construção pesada em Cubatão e me dediquei à forma dos conjuntos habitacionais sob o fundamento da cotidianidade com o apoio desses orientadores. Se hoje desenvolvo a concepção de urbanização crítica, a eles meu tributo por não sabotarem minha capacidade de pesquisa e produção de novos conhecimentos. Se hoje compreendo a importância da autogestão em todos os níveis, espaços e tempos, foi porque tive uma formação libertária e é meu compromisso reproduzi-la. Trata-se de uma perspectiva política, social e acadêmica simultaneamente. Aos meus companheiros de trajetória recente, Margarida Maria de Andrade, com quem dividi os primeiros estudos sobre a proletarização, a Ana Fânia Alessandri Carlos, uma vida inteira de estudos conceituais, a Odete Seabra, com a qual divido hoje a coordenação de nosso grupo de pesquisa Geografia Urbana, a vida cotidiana e urbana, nos moldes de autogestão, a Sandra Lencioni, Heinz Dieter, Francisco Scarlato, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Roseli Pacheco, Palheta, Sônia Furian,
ao professor Milton Santos, essa enorme presença, e outros colegas e amigos de pesquisa com os quais convivi nos debates e embates. O espaço da pesquisa dentro da geografia, no meu caso, se concentra no Laboratório de Geografia Urbana, a gente chama de LABUR. Lá mantenho grupos de formação e pesquisa de longa duração, não isolando a geografia cientificamente. O termo é dialetizando o seu acervo conceitual e prático. Trata-se do modo autogestionário como trabalhamos, incluindo nos nossos grupos alunos de graduação, pós-graduação e outros interessados fora da universidade. Um exemplo, nosso companheiro Luciano Marini, da Pastoral Operária, com o qual estudamos há muitos anos, e foi também ele quem nos incentivou a escrever em muitas mãos, incluindo o futuro do trabalho, sobre a crise do trabalho e do capital, escrito pedagogicamente como uma produção de extensão universitária, que a GB São Paulo e o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, à época sob a coordenação da professora Sandra Lencioni, patrocinou. Todos os meus orientandos e companheiros de estudos são, ao mesmo tempo, professores e alunos dos grupos. Além do livro Futuro do Trabalho, escrevemos juntos Atravessando a Geografia, Marques Lefebvre, o situacionista, e esse ano responderemos pelo segundo volume dele, e também um outro trabalho, Apontamentos Diferenciais, por uma leitura crítica da reprodução do espaço, e que Ricardo Baites, James Amorim e Dario Vargas, hoje supervisionado por mim no pós-doc, coordenaram. Exatamente essa nossa perspectiva nos levou à parceria com os estudiosos de Henri Lefebvre. Um parênteses, começamos esses estudos num grupo de formação junto com o professor José de Souza Martins, sociólogo desta faculdade, e os completamos dentro do LABUR, desde os anos 90. Nossos estudos do grupo sobre as formas de alienação nos levou, atualmente, com um diálogo com o departamento de Egeu, na Grécia, e juntos escrevemos, a convite deles, um texto sobre a pandemia, a muitas mãos do nosso grupo de pesquisa e outros colegas que são nossos companheiros de pesquisa, numa abordagem de relações nacionais de pesquisa, né? Escrevemos, também organizamos um curta que o Dario compôs, Dario Vargas, e os mapas também do Dario Vargas, né? É necessário também afirmar a importância do simpósio de geografia urbana para um debate dentro da geografia. Eu acho que o programa de geografia humana, ele contém essa possibilidade de debates em todas as escalas, um debate interno, local, regional, nacional e internacional. Com isso, retiramos a espetacularização do conhecimento e chegamos ao processo criativo do conhecimento envolvendo a todos, né, com uma característica social e política mais abrangente. Num determinado momento, o professor Maurício de Abreu, ele disse que as nossas tendências eram tendências dentro da geografia urbana marxistas lefebvrianas, ele nos chamava assim, né? Parecia jocosa num certo momento e hoje não é. A partir dele jamais foi jocosa. Era um homem muito lúcido e conseguia ler os fundamentos dos conhecimentos geográficos, né? Acrescento a importância dos coordenadores do programa, que, mantendo relações com as agências de fomento do país, mantiveram simultaneamente a independência do programa de pós-graduação em Geografia
humana. Lembro do esforço do professor Ariovaldo e da professora Fanny nesse sentido, quando da coordenação, e de tantos outros, seguramente, né? Eu fui vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia Humana. À época, fizemos o primeiro CPEG, que é o Seminário de Pesquisa em Geografia, reunindo todos os orientandos e pesquisadores do programa, né? E, para realizá-lo, reunimos professores, funcionários e alunos da pós-graduação, até da graduação, no encaminhamento do seminário. Eu considero uma festa da ciência geográfica, mas é uma festa polêmica, porque nós solicitamos a reunião de todos os pesquisadores cadastrados como pós-graduandos no programa, a totalidade, portanto, dos pós-graduandos, porque pensávamos que, com isso, superaríamos o isolamento de cada pesquisador numa proposta mais coletiva. Nem todos concordaram, mas, de alguma forma, mesmo contraditoriamente, polemicamente, foi uma festa extraordinária e tive o prazer, com os meus amigos e colegas, de participar e até produzir um CD com todos os trabalhos. Acho que é isso que eu gostaria de dizer nesse momento, que acredito no programa de pós-graduação em Geografia Humana, exatamente por sua independência e seu acerto em abrigar diferenças dentro do programa de Geografia Humana, que é importante. Quando eu digo que a geografia é um campo de conhecimento por necessidade, realidade e possibilidade, uma ciência horizontal, não quer dizer que ela está realizada assim. Quer dizer que é uma luta constante, a possibilidade desta necessidade se realizar e superar o campo estrito da possibilidade, se tornar uma realidade viva. Por enquanto, considero, diante das tensões que vivemos, esse campo triádico. É uma necessidade, é uma realidade e é uma possibilidade. Mas há controvérsias para todos nós. Eu acho que o campo científico como um todo, dentro e fora do país, né? Recentemente, analisamos um livro traduzido por um ex-aluno da pós-graduação, orientando do professor Dieter, o Alan, que traduziu um livro sobre o agronegócio e a pandemia, e também a questão da toxicidade desta produção. E ele mesmo nos dizia, ele é americano, das dificuldades de fazer valer o ponto de vista dele em todos os ambientes. Portanto, eu acho que nosso programa, ele acostumou-se a guerrear. E acho que essa guerra lúcida e viva é a nossa tarefa como professor, aluno e funcionário da geografia. Devo dizer que o programa de Geografia Humana não pode se esquecer do corpo de seus funcionários. Sempre foram funcionários da pós-graduação dedicados ao programa, e todos os alunos, sem exceção, assim o dizem. Obrigado, Amélia. Eu te faria uma pergunta de início, depois eu completo outra na sequência. Se você pudesse falar um pouco mais dessa fase da sua formação, você citou vários docentes que foram importantes na sua formação, que tinham uma perspectiva, enfim, digamos, progressista nesse contexto difícil da ditadura militar, né? Se você pudesse falar um pouco mais desse contexto do início da sua formação, enfim, como era o departamento, a pós-graduação, não havia essa divisão da geografia física e humana tão
mais, enfim, acentuada como é hoje, né? Se você pudesse falar um pouco mais disso. Pois não. Bem, eu acho que havia, né? Porque, na verdade, é mais ou menos o período que o Pierre Jorge escreveu a Geografia Ativa com os companheiros dele. E a Geografia Ativa era uma proposta de romper com a geografia aplicada. Por quê? Porque não deveria ser prática também a geografia? Não se tratava disso. É porque a geografia aplicada que se apresentava, ela implodia o campo disciplinar da geografia. E era contra esta implosão do campo disciplinar que surgiu a geografia ativa. O professor Guglielmo, que foi muito nosso amigo, ele nos disse que quando o professor Pierre Jorge nos reuniu para falar sobre essa proposta, eles não tinham claro como fazer, mas ao mesmo tempo tinham clara a necessidade de fazer, a necessidade de recompor o campo disciplinar da geografia como totalidade. E o interessante, professor Fábio, é que dentro da geografia isso estava claro. Então, num determinado momento, eu me lembro do professor Lacorte, ele dava o curso de geografia regional dos Estados Unidos e o fazia a partir da concepção de organização do espaço. Naquele momento, a concepção de organização do espaço, ela ensaiava atualizar a geografia sem destruir seu acervo anterior, mas atualizá-lo e pensar a geografia como um campo disciplinar complexo, que é exatamente o que define a geografia. E o professor, e que tinha esse espectro extraordinário que vai da teoria à prática. Nós conseguimos pensar conceitualmente e, ao mesmo tempo, não somos ingênuos num trabalho de campo. Há mais de uma possibilidade de campo, e dentro da grade curricular da geografia temos 2 cursos de trabalho de campo, além de que todos os outros cursos normalmente têm trabalhos de campo a serem dados no final do curso, no meio do curso. Eu mesma dei os 2 cursos, trabalho de campo 1 e 2 da geografia, né? Então, estes professores, eles detinham esta concepção, eram eruditos em relação à geografia clássica e, ao mesmo tempo, estavam sintonizados com a possibilidade da sua atualização. Lembre-se que a AGB São Paulo imprimiu o primeiro caderno da geografia, serve antes de mais para fazer a guerra de Yves Lacoste, que é um dos membros do grupo do professor Pierre Jorge, né? Então, muitas vezes nós recebemos esses professores. Eu lembro vagamente do professor Pierre Monbeg numa palestra, por exemplo, né? Então, acho que, eu acho que o professor Aziz Abissado e o professor Gil Sodero, eles colaboraram, e o professor Titarelli, depois o professor Tarifa. O professor Tarifa estudou climatologia através da noção de ritmos, sendo a noção de ritmos traduzida num livro do Lefebvre chamado Ritmo Análise, que ele leu, e que, por sua vez, vinha do campo da física. E ele trouxe para a geografia e estudou o processo climático, relacionando o imbricamento rítmico, que é extraordinário, né? Você me fez lembrar do professor Titarelli, por exemplo, dizia que a climatologia geográfica, ela conseguia ir até adiante da meteorologia, exatamente porque ela sequer preteria o senso, o conhecimento de senso comum. Exatamente porque nós temos uma grade de experiências de trabalho de campo. Então, se alguém no campo ou na cidade fala que tem calafrio, por isso vai chover, e não tem nenhum anúncio da chuva,
o professor Titarelli dizia, é possível nós, como pesquisadores, traduzirmos e puxarmos um fio condutor desse conhecimento de senso comum à ciência. Portanto, sem uma barreira estrita entre o que é acadêmico, o que é científico, o que é o conhecimento próprio de todos que vem da vivência, mesmo que esteja ao nível da percepção e seja até traduzido por uma interpretação mais ou menos mágica, né? Esse é até um acervo de compreensão do cotidiano e da cotidianidade, né? O professor Queiroz, dentro de um curso de conservação dos recursos naturais, se perguntou se é recursos naturais, ele é assim natural? Ele se perguntou, e perguntou para nós o que significava que ele relacionava a questão ambiental com a questão social, né? E nós tínhamos o professor Moacir Marques, que dá um curso de teoria e método extraordinário, né? Extraordinário, que alavancou nosso conhecimento teórico, né? Nós podemos pensar diferente dele, mas pensar a partir dele, né? O professor Manuel Seabra e o professor Armando são extraordinários. Veja, o professor Manuel Seabra e o professor Dieter, eles se juntaram e recuperaram o acervo do Caio Prado Júnior. Nós temos o livro, nós fizemos eles, né, o Departamento de Geografia, através do professor Manuel Seabra, e o professor Dieter, na época, estava na direção do IEB, fizeram um acervo extraordinário do Caio Prado e um livro extraordinário, né? Depois nós fizemos, também com o IEB, nesse caso fui eu, a professora Odete, e o nosso grupo de pesquisa como um todo, todos pensando juntos. Eu tinha um aluno da pós-graduação que estudava cemitério, nós fizemos o primeiro encontro de cemitérios brasileiros, o IEB e o programa de geografia humana, o laboratório de geografia, né? Então, esses professores, eu acho, Fábio, eu acho que eu não tive uma educação de docência que não fosse, ao mesmo tempo, uma educação de pesquisa. Todos os professores tinham essa veia. Eu falei, em um certo momento, a você, que a professora Maria Helena Ramos Cimieli, eu trabalhei com ela na Secretaria do Planejamento, eu fui cartógrafa com ela. Nós passávamos alguns dos fins de semana na casa dela, ela nos ensinando cartografia, não para fazer um trabalho na secretaria, mas é porque a perspectiva da nossa formação era sempre ir adquirindo novos conhecimentos, e eu agregando generosamente a todos os alunos, seja da graduação, pós-graduação. A professora Rosa Esther e a professora Anice Lecoq Miller, que eu mencionei, a professora Anice Lecoq Miller não era mais professora da graduação, mas as duas estavam com um projeto na Secretaria de Educação, e convidou alunos da graduação, eu estava no segundo ano, a professora Fanny também, a fazer um trabalho sobre a questão educacional no estado de São Paulo. E nós fizemos e escrevemos juntas também. Então, nós fizemos os mapas, nós escrevemos juntas. Então, esta perspectiva, o departamento detém e é fundamental. A concepção de representação cartográfica nunca foi fazer estritamente mapas. Ela foi pensar o lugar da representação cartográfica no processo analítico. A maioria de nós tem suas teses, mestrados, suas pesquisas com mapas. Meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência tem mapas. Meu mapa sobre a urbanização crítica, ele transcendeu a geografia como campo de conhecimento. Foi lá para a arquitetura, etc., exatamente porque nós temos esse conhecimento da representação
cartográfica como um instrumento analítico, e não só uma questão de exposição dos resultados da pesquisa, mas um agente no processo de pesquisa, né? E também eu gostaria de falar da professora Lea Goldenstein. A professora Lea Goldenstein, nós estamos mexendo no acervo dela, essa pandemia, eu sinto dolorosamente, porque nós estamos recuperando o acervo dela para o Laboratório de Geografia Urbana, né? É uma pesquisadora extraordinária. Ela tinha um conhecimento da geografia do mundo, e é interessante conceber que todos eles, incluindo a professora Lea Goldenstein, certamente, sabiam que o regional não deixava de incluir o mundial, o nacional, o local. Nós sabemos e entendemos as diferentes escalas na sua relação de imbricamento. Então, nos livros, assim aparece. Nos documentos antigos de geografia, na geografia clássica, aparecia como geografia regional e geografia geral. A geografia geral seria esse campo de conhecimento mais totalizante, né? Que costurava as pesquisas mais, os estudos mais locais, né? Aliás, no livro Geografia Urbana do Pierre Georges, ele faz um agradecimento a uma porção de pesquisadores, porque ele se valeu desses estudos geográficos mais locais para essa concepção mais geral de geografia urbana, né? E, assim, realmente, você está falando que hoje convivemos com partilhamento, né? Mas acho que o momento crítico ambiental e social que nós estamos vivendo, ele está produzindo a possibilidade, reavivando a possibilidade de uma relação necessária entre esses campos de conhecimento, porque, de fato, houve uma partilha, inclusive metodológica, né? A geografia humana, ela se dialetizou, né? Se aproximou do materialismo dialético, a geografia física, em certa medida, se conservou mais estruturalista, né? A ciência espacial teve curso mais dentro da geografia física do que propriamente dentro da geografia humana, dentro do nosso departamento. Mas isso não significou uma separação estrita, porque o conhecimento é vivo, e a prática, tanto a prática de docência como a prática social, ela convida todos nós a subverter nossos próprios limites. E o diálogo e o embate, né? O embate mesmo e o diálogo não significa paz necessariamente, mas significa um momento de embate também, né? Necessário. Não é briga, né? Não estou falando de briga, embora possa até conter briga, sim, cisões mais profundas, né? Mas essa concepção de conhecimento que nós detemos, hoje, ela propicia que a gente atualize toda a nossa história de conhecimento geográfico, da geografia como um todo, como um campo necessário para compreender, sem cindir, a crise ambiental e a crise social. Foi que este Bob Wallace estudou. E ele criou tensão, porque sendo agrônomo ou biólogo, não deveria incluir uma questão social, etc. O que ele acabou fazendo como necessidade no plano do conhecimento, né? Acho que isso que é importante considerar. E houve também a luta pela profissionalização do geógrafo nesse período, né? Eu me tornei funcionária pública como analista de programa, no campo da administração pública. Eu estudei, passei no concurso, mas na verdade é que não havia a profissão de geógrafo, né? E até eu quero terminar mencionando
uma frase do professor Pascal Pertona, que para mim é inesquecível. Eu trabalhava na Secretaria do Planejamento e fui conversar com ele sobre a minha atividade. E o que fazer para que a geografia tivesse lugar, sentido, né? Gostaria que tivesse sentido a nossa presença. E ele me disse: Damiane, você tem a oportunidade de ler o Estado por dentro. Esta é a sua tarefa. Muito bem. Muito obrigado, professora Amélia, pelo depoimento tão rico, para compor aí os depoimentos dos nossos professores, colegas do PPGH. Então, terminamos por aqui. Eu só queria fazer uma ressalva que eu esqueci de dizer, que o professor Milton Santos ele chega a posteriori, mas ele é uma presença, e é uma responsabilidade considerá-lo uma presença. Eu escrevi mais de um trabalho a propósito do trabalho que ele fez sobre a urbanização nos países pobres, sobre a natureza do espaço, o último livro dele, né? É uma presença que invadia os corredores, porque o debate político, o debate acadêmico, atravessava os corredores, eles eram cheios dos nossos professores. Eu falava para você da risada do professor Ariovaldo nos corredores, porque os corredores eram um lugar de debate, o café era um lugar de debate, e, para terminar, a consideração desse campo de pesquisa que é o andar do meio, que são os laboratórios de pesquisa, antes o Instituto de Geografia, que significou o nexo necessário entre docência e pesquisa. Tá ótimo. Muito obrigado, Amélia. Obrigado também, Ginê. Então, terminamos por aqui esse depoimento. Tchau para vocês. Muito obrigado, Ginê. Obrigado, Fábio. Obrigado.